E se eu te dissesse que força de vontade pode ser o principal fator que está atrapalhando a sua vida? Olá pessoal, meu nome é Fabiano Barros, eu sou planejador financeiro e hoje eu trago aqui um conteúdo baseado no livro Força de Vontade Não Funciona, de Benjamin Hardt. É um livro que eu li recentemente e que trouxe conceitos bem interessantes e bem diferentes do que a gente imagina a respeito de hábitos diários. Então foi nos ensinado aí durante toda a nossa vida e agora com a era dos coaches, de que você tem que ter força de vontade para executar suas tarefas do dia a dia. Seja organizar suas finanças, seja ir para a academia, seja ter uma alimentação saudável ou estudar. E a partir do momento que nós não temos essa força de vontade suficiente, a gente se sente um pouco mal, um pouco defasado, um pouco deslocado a respeito das outras pessoas. Até porque a gente vê no Instagram todo mundo muito bem, todo mundo indo para academia, todo mundo estudando, todo mundo fazendo mil coisas, como se a força de vontade deles fosse melhor do que a nossa. Então, a primeira coisa que eu quero contar a vocês é tudo mentira. O que está lá no Instagram, na maioria das vezes, ou em quase todas elas, é postado e editado da maneira como quer que você veja. E você sabe disso muito bem, mas você acaba caindo na armadilha de que você está atrasado em relação às outras pessoas. E aí quando Benjamin Hardt ele traz esse novo conceito a respeito de força de vontade e de como ele desconstrói todo esse processo de que força de vontade é o principal vetor para você fazer as coisas, isso se torna muito mais palpável na nossa concepção. Então, o que ele traz para a gente? Primeiro, ele explica que a força de vontade ela é como se fosse um tanque, uma bateria. Ou seja, assim como qualquer bateria, ele vai se esgotando de acordo com o dia a dia. Então não adianta eu pensar que minha força de vontade é igual durante todo o dia. Isso é muito individual de cada ser humano. Tem pessoas que têm mais energia de manhã, tem outras que têm mais energia à noite. Então o primeiro passo é você se conhecer para saber em que momento é o meu pico de energia para que eu possa fazer as coisas mais produtivas. Após isso, nós precisamos entender que o ambiente ele vai nos moldar muito mais do que imaginamos. Então não é simplesmente o fato de eu querer alguma coisa, é mais como eu reajo relacionado ao meu ambiente. Se eu entendo isso, eu percebo que a força de vontade ela pode até ser importante, mas ela não é o vetor principal. O vetor principal vai ser em que ambiente eu estou, de que maneira eu estou inserido e como esse meu ambiente, ao invés de me atrapalhar, ele pode me ajudar. Mas chega de conceito. Vamos para algumas questões, por exemplo, práticas. Começando, obviamente, pela área financeira, que é a área que eu atuo. Se você tem um limite de cartão de crédito, você vai usar. Se você tem um cheque especial, você provavelmente vai usar. Você fica pensando, deixa esse limite para quando eu precisar. Você vai utilizá-lo. Qual é a melhor maneira de não utilizá-lo? Não tendo. É isso mesmo, gente. Parece meio radical. Mas a partir do momento que você não tem um limite, você encontra outras maneiras de adquirir o que você quer ou de se reeducar financeiramente. Quando a gente traz isso para outras áreas da nossa vida, imagine que você está de dieta. Não adianta eu querer ficar de dieta ou me reeducar em relação à minha alimentação se eu compro chocolate e deixo em casa. Eu estou moldando o meu ambiente para que me atrapalhe. Se na minha casa não tem alimentos que fazem eu sair da dieta, fica muito mais fácil eu acompanhá-la. A mesma coisa, por exemplo, relacionada à academia. Qual é a melhor academia que tem? É a que fica mais perto de você. Você tem que tornar os seus hábitos fáceis para você. Então a academia ela tem que ser próxima, ela tem que ser fácil. Se você quer ir para a academia, você já tem que deixar pronto o seu sapato, a sua roupa, a sua água, porque isso vai facilitar no momento em que sua força de vontade é menor para que se torne mais prazeroso você fazer aquilo que tem que ser feito. E aí nesse momento, o autor ele também traz algumas outras regras que podem funcionar. É o caso do causa e consequência. Ou seja, você tem que criar chaves para você de que se uma coisa acontece, eu devo fazer outra. Por exemplo, coloquei na minha cabeça, se além do dinheiro que invisto, se sobrar dinheiro, eu já invisto automaticamente. Então, se sobrar na sua conta, você não vai ficar pensando, se aparecer um imprevisto, se isso acontecer. Não, já vai lá e faz. Torne isso automático. Se alguém me chamar para furar a dieta, eu devo fazer tal coisa. Então, crie um hábito que você pode fazer
quando o seu hábito estiver sendo ameaçado. Porque temos que entender que disciplina, de fato, não é resistir a uma tentação. Disciplina é você não precisar resistir. Então, quando você cria esse ambiente, você de fato não precisa resistir ou você minimiza essas tentações da sua vida. Existe um caso até muito comum, que eu ouço bastante em relação aos meus clientes no planejamento financeiro, que é uma situação de que sempre há um problema em dizer não. Por exemplo, ele tem um problema em dizer não para emprestar o seu cartão de crédito, problema em dizer não para sair com os amigos, problema em dizer não em outras situações que podem bagunçar financeiramente a sua vida e o qual depois ele vai acabar se arrependendo. E aí, nesse momento, eu até gosto de brincar com os meus clientes e peço já para eles colocarem uma consequência nessas causas, que é do seguinte: toda vez que acontecer isso, você fala, não, meu planejador me proibiu de fazer isso, como se eu fosse proibir alguém. Mas para que realmente ele crie uma chave para bloqueio dessas situações. É muito mais fácil ele já ter essa chave pronta do que ele simplesmente tentar criar alguma coisa no momento. Porque se o ambiente já moldou ele daquele momento, para tentar criar imediatamente é muito mais difícil. Então me diga você se quer começar a correr, mas tem outros amigos que não querem se exercitar, que querem sair todas as noites, que são sedentários. É muito mais fácil você ficar que nem eles ou você conseguir convencer todos a começarem a correr. Perceba que a segunda opção é quase impossível, pode acontecer, mas é exceção da regra. Então, quando você molda esse ambiente ao seu redor, as coisas que você de fato tem que fazer se tornam muito mais fáceis. Se você gostou desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e de repente mandar para aquela pessoa que está um pouco frustrada por pensar que não está conseguindo algo na vida pelo fato de simplesmente não ter força de vontade suficiente. Após isso, eu preciso entender que o ambiente